Apostasia, um pecado imperdoável. Introdução. Samuel era um cristão fiel que desenvolveu por anos a sua fé experimentando as bondades do Senhor e ensinando a muitos as Sagradas Escrituras em escolas bíblicas e seminários. Mesmo em idade adulta, Samuel entra na universidade para cursar sua faculdade dos sonhos, Direito. Na universidade, conhece uma jovem por nome Iara. Decorrendo os meses, essa amizade torna-se uma grande paixão. Samuel se declara a Iara que lhe corresponde positivamente a sua paixão. No entanto, a donzela lhe diz que só podem ficar juntos se Samuel participar com ela de sua religião e crenças. A princípio, a proposta soou muito negativa aos ouvidos de Samuel, mas pela sua paixão resolveu se envolver superficialmente na religião. Logo, percebeu que se tratava de crenças totalmente condenáveis pelas Escrituras e suas convicções. À medida que Samuel ia se envolvendo com as novas crenças e sendo correspondido em sua paixão, foi se familiarizando ativamente na comunidade e participando das reuniões com seus conhecimentos. Entusiasmado pela vivência de um grande amor e encantado pela perspectiva de liderança, ele decide explorar mais profundamente sua nova religião. Samuel se torna um estudioso dessa crença idólatra e contrária à Bíblia Sagrada e gradativamente adota suas práticas e ensinamento. Sua habilidade em comunicar sua aceitação e entusiasmo atrai muitos seguidores, que também começam a abraçar esta nova religião. Com sua paixão e eloquência, o ex-cristão fiel se torna um líder proeminente da nova religião e ganha admiração e orgulho de sua amada Iara. Seu sucesso como líder é impulsionado por sua compreensão profunda das Escrituras cristãs, que ele utiliza para dialogar e persuadir seus seguidores. Mesmo sendo alertado várias vezes por vários cristãos, Samuel decide deliberadamente viver sua nova vida de amor e crença. Definições. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 19, capítulo 6, versículo 4 ao 8 e capítulo 10, versículo 26 ao 39. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Apostasia é derivado do grego apsteme, que significa separação, deserção, abandono da fé. Logo, pela definição, podemos ver claramente que esse tipo de pecado só pode ser cometido por aqueles que são cristãos, ou seja, alguém que está ligado à igreja e à fé.
Há pelo menos dois tipos de apostasia: a teológica, onde o apóstata se dissocia da verdade bíblica, abraçando a mentira e o engano. Também a apostasia moral. Nesse caso, o apóstata se desvia da verdade no que diz respeito à moral e à ética e abraça a imoralidade e os prazeres carnais. Este é um tipo de pecado que as Sagradas Escrituras afirmam que não resta mais sacrifício. Era conhecido entre os rabinos do Antigo Testamento. Na antiga lei, somente os pecados de ignorância podiam ser expiados. Se um homem pecasse deliberadamente, com pleno conhecimento de sua maldade, não haveria mais sacrifício em seu favor. Simplesmente seria excluído do seu povo. Sua iniquidade permaneceria sobre ele e não teria direito ao perdão. A apostasia do povo de Israel. Êxodo, capítulo 32. Um exemplo de apostasia, no meu entendimento, é o do povo de Israel no episódio do bezerro de ouro, registrado no livro do Êxodo, em específico, capítulo 32. Aquele povo havia experimentado o poder de Deus no Egito, com as 10 pragas, na travessia do Mar Vermelho, na morte de seus inimigos, os egípcios, visto e ouvido o Altíssimo os guiar e proteger. Foram tantas as provas da presença e poder de Deus que ninguém poderia negar a realidade do nosso Deus. No entanto, mesmo assim, Israel se apostatou, abandonando o Senhor e adorando um Deus egípcio. Agora, o texto nos deixa evidente que essa apostasia teológica foi acompanhada da apostasia moral. Observe essas palavras no versículo 6. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Certamente o Deus era a moda egípcia, Apis, e a festa também, regada de comida, bebidas, músicas, danças e, por que não, orgias. A apostasia, como qualquer outro pecado, sempre será agradável à carne e nunca ao espírito. No texto, lemos que mesmo Moisés, intercedendo pelo povo, não teve outra opção a não ser matar todos aqueles apóstatas, pois não tinham mais como trazê-los ao arrependimento. No capítulo 3 de Hebreus está escrito: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse pecado consiste na rejeição consciente, maliciosa e voluntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo, com respeito à graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. É nesse contexto que devemos entender o presente tema. O versículo 26 de Hebreus capítulo 10 nos diz: tendo conhecido a verdade. O texto sagrado refere-se a um tipo de pecado espontâneo, consciente. O conhecimento da verdade aqui mencionado não é o rudimentar, experimentado pelo novo convertido, ou por aquele crente de vida cristã superficial, mas o conhecimento da verdade divina no sentido amplo. Ainda diz o versículo 26, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pecar assim é um atentado à santidade do Altíssimo. É loucura
que trará sérias consequências. Nesse tipo de pecado, a verdade é desprezada de modo deliberado, consciente, doloso, reincidente e ofensivo. Por quem conhece a verdade, torna-se impossível o perdão porque tal pessoa repudia e repele para longe de si a graça de Deus que pode levá-lo ao arrependimento. Este pecado despreza o único sacrifício que salva a humanidade. Hebreus capítulo 10, versículo 29 nos diz: pisando o Filho de Deus. Quem pisar o Filho de Deus, um maior castigo lhe sobrevirá. Desprezar o Evangelho é considerar sem valor o sacrifício de Cristo, é zombar da salvação, desprezar tudo o que há de sagrado na Igreja de Cristo, depois de ter conhecido a verdade proveniente dos santos oráculos. Ainda diz, profanando o sangue do testamento. Significa considerar o sangue do Filho de Deus como sangue comum, profano, sem valor nenhum, sagrado ou redentor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. É por seu sangue que nos aproximamos dele. Efésios capítulo 2, versículo 13. O sangue de Cristo nos purifica. Hebreus capítulo 9, versículo 14, resgata. 1 Pedro capítulo 1, 19, lava de todo pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Assim, se o deliberado transgressor profana o sangue de Cristo, não há nada mais que o possa renovar ou purificar. Ainda diz o versículo 29, agravo ao Espírito Santo. Trata-se de um pecado múltiplo em sua prática. Enquanto pisa o Filho de Deus, profana o seu sangue e faz agravo ao Espírito Santo. Literalmente, insulto, insolência, ultraje. Para esse tipo de pecador, o Calvário não passa de uma encenação, uma farsa. E ainda o versículo 29 nos conclui: arrependimento impossível. Já aprendemos que se torna impossível a renovação para arrependimento daqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Qual a razão de tal impossibilidade? A resposta está claramente estampada no texto. Porque de novo crucificaram o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Mais uma vez, constatamos que o pecado imperdoável não é cometido por um desobediente desavisado qualquer, mas se trata de um pecado por ignorância. Um juízo severo. Hebreus capítulo 10, versículo 31 e 32. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa advertência nos mostra o quanto Deus é severo em seu juízo. Nenhum suborno poderá alterar os seus propósitos. Nem fama, nem riquezas e nem vantagens terrenas de qualquer espécie farão diferenças no juízo celestial. Lembrando dos dias passados. Aqui a admoestação aos destinatários da epístola é para que se lembre dos dias passados, nos quais eles deram seu testemunho diante de seus perseguidores. Aqueles crentes compadeceram-se dos que foram presos e perderam bens, sabendo que teriam nos céus uma possessão melhor e permanente. Hebreus capítulo 10, versículo 33 e 34. E permaneçam firmes na fé. Concluo com um versículo do mesmo livro Hebreus, no mesmo capítulo,
10 e versículo 38. Uma admoestação, uma exortação para nós, filhos de Deus, servos do Altíssimo. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? E lhe aguardo no próximo capítulo.